já ouviram falar de um cara chamado Moisés? Né? Hoje teve um casal aqui que o nome dele é Moisés. Então, fácil de decorar. Vocês já ouviram, né, esse nome, né? Mesmo que você não é crente, mesmo que você esteja aqui, você já ouviu. Moisés foi aquele cara que construiu a Arca de Noé. Se lembra disso? Portanto, a gente termina a mensagem de hoje, depois da heresia aqui, né? Mas Moisés foi aquele cara que foi usado por Deus, tá? A liderar o povo que estava escravo, sob exílio do Egito, e ele liderou, pessoal. Era um cara medíocre, um cara muito normal, mas ele liderou um povo a sair de um processo de escravidão, né? E a passar ali, a atravessar o famoso Mar Vermelho. Se lembra da história? Que o Mar Vermelho se abriu. Sim ou não, gente? Estão aqui? Né? E aí é uma doideira essa história, né? Porque o Mar Vermelho não se abriu para meia dúzia de pessoas passarem. Nós estamos falando aí de um fenômeno, né? Porque é um povo. Os estudiosos falam que eram cerca de 2 milhões de pessoas. É algo absurdo, né? E aí, para a nossa cachola, assim, para a nossa cabeça, algumas coisas na Bíblia é difícil de entender, não faz sentido, né? Então, se fé, né, não fosse um desafio, assim, se algumas coisas não tivessem desafio, a fé não seria uma necessidade, né, no nosso para responder algumas coisas. Embora haja estudos, haja manuscritos, estudos que muita coisa mostra cientificamente como esses fatos aconteceram. Então, beleza. Moisés, tá? Moisés, que não construiu a arca, né? Você não construiu a arca, gente. Não vai ficar saindo aqui falando, pô, aprendi muito que Moisés construiu a arca, né? Moisés, então, que liderou o povo de Israel sair do exílio do Egito e ser livre para ir para a tal da terra prometida. Moisés nunca entrou nessa terra prometida. Eu vou falar um pouco hoje sobre um cara que não é Moisés, mas um cara que sucedeu o trabalho de Moisés. Alguém pode dizer o nome dele aí? Josué, aquele que começa com a letra G. Então, vamos lá, eu estou sentindo uma tensão aqui. Eu tenho que brincar, porque às vezes aí a gente vai fazer uns atos proféticos para quebrar orgulho, às vezes você vai brincando, entendeu? Mas teve uma vez que eu fui numa igreja e um senhor, na verdade, cara, eu preciso dar um testemunho, eu fui num encontro na igreja maravilhoso, o encontro mudou a minha vida, e eu conheci esse Jesus que vocês falam, que mudou a minha vida. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus, Pai. Aí ele falou assim, mas não é um Jesus que as pessoas falam, não, esse Jesus que mudou a minha vida, é aquele Jesus com um G maiúsculo bem grande. Aí, né, as pessoas, né, sabe o grilo sempre entra, né? Cri, 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 cri. Tem um grilinho aqui, uma coisinha assim. Aí fica aqueles coisas. Eu vi isso, tá? Eu presenciei, então é verdade. E se a gente começar a contar a história de igreja aqui, meu Deus do céu, para com isso, Samuel. Para, vamos lá. Então vamos lá, Josué então assume uma posição. E pessoal, vamos ser sinceros. Que peso esse cara assume, tá? Porque é muito fácil você transicionar de uma liderança que foi normal ou natural, mas, cara, você assumiu um bastão de um cara que simplesmente salvou uma nação, e salvou uma nação milagrosamente. Agora, sobre Josué, tem esse pezinho aí, de continuar liderando esse povo. E, caramba, que povo legal. É um povo que fazia reuniões contra Moisés, mas quando Moisés morre, eles choram. E uma semana depois, eles olham para Josué e falam, que falta que eu tenho de Moisés. É esse povo que há um mês condenava a liderança de Moisés, falava que Moisés já não era ultrapassado, mas quando Moisés morre, todo mundo chora. Então, o primeiro ponto aqui, valorize as suas lideranças. Enquanto elas estão vivas e não tem cabelo branco, né? Então, assim, mas de fato é verdade, é ou não é, pessoal? A gente é muito nostálgico. E eu falei semana passada, eu gosto de pessoas pragmáticas, e eu tenho um pouco de dificuldade com pessoas nostálgicas, porque elas romantizam o passado e não valorizam o presente. Eu tenho uma dificuldade com isso, porque quando você não valoriza esse presente hoje, daqui a um ano você vai ver esse presente de hoje, e você vai falar assim, pô, que tempo bom. Já ouvi isso? No dia que você tirou a foto, você está mal, você não gosta do presente. Mas 2 anos depois que você viu a foto que você tirou naquele dia, você fala assim, tempo bom, gostava daquele tempo. O Brasil era um país diferente, quando aquela igreja pregava a palavra de Deus. Tem muito isso. Então esse espírito nostálgico, esse romantismo exagerado com o passado não é bíblico, tá? Não é legal. Porque a missão e a visão, ela é além de uma transição de liderança. Então, pastor, temos que conversar com o passado? Sim. Temos que dialogar com as culturas passadas dos nossos antecessores? Absolutamente, sim. Precisamos não apenas conversar, aprender e ir mais fundo, tá bom? Agora, esse romantismo não é muito legal. Inclusive,
Tem muita gente que prega lealdade com esse passado. E confunde lealdade bíblica e ficar preso com o que Deus já fez e ficar ali. Não, Deus já fez. Deus já fez. Não, Deus já fez o quê? Há 20 anos atrás, Deus fez uma coisa. Cara, mas Deus, ele faz coisas novas todos os dias. E aí a gente prega algumas coisas, a gente usa alguns argumentos e fica preso em algumas estruturas em cima de declarações que parecem muito belas, mas às vezes até são religiosas e até malignas. Então, como você pode aprender com essa história, com essa introdução aqui? Valorize o hoje. Conte para os seus filhos, por exemplo, as histórias do que Deus fez no passado. E aí a gente reproduz o nosso Deus, porque o Deus que você serve pode também ser o Deus do que o teu avô serviu, dos teus pais. Isso é bom. Eu não estou falando que a gente tem que cortar esses laços. Eu estou dizendo o seguinte, que esse Deus também seja o teu Deus. Que você comece a ter uma história com esse Deus. E você não fique apenas se nutrindo e se alimentando do que Deus fez há 20 anos atrás. Gente, em nome de Jesus. Amém aqui? Então Josué é um cabra macho. É muito macho. Porque, vamos ser sinceros, assumir uma posição dessa, diante de um líder que foi usado por Deus, fez algo milagroso, Josué então assume esse peso. Aí, Deus abre o mar vermelho. E Josué agora está liderando o povo. E a Bíblia fala no livro de Josué, no capítulo 3, uma frase. Eu quero falar essa frase com você. E eu creio que essa frase está sobre nós aqui nessa igreja. Deus fala o seguinte: assim como eu estive com Moisés, o meu servo, eu também estarei contigo, Josué, o meu servo. Eu preciso falar sobre uma transição geracional. Que o Deus dos nossos pais também é o nosso Deus. Porém, o que Deus fez na geração dos nossos pais não acabou. O que nós vamos experimentar tem que ser algo muito mais profundo, algo muito mais impactante. Porque a melhor forma da gente honrar o que Deus fez na geração dos nossos pais é continuar esse legado e querer viver algo ainda maior. Amém? Então Josué estava disposto a isso. Então o Deus de Moisés era também o Deus de Josué. Isso é um baita incentivo. Então esse cara, embora ele estava assim com uma baita responsabilidade, ele também tinha um baita encorajamento. O Deus que abriu o mar vermelho também vai estar com Josué. E aí, vamos às escrituras. Josué capítulo 4, versículo 6. Deus estava falando com Josué e ele fala o seguinte, olha, ele dá algumas instruções do que eles iam atravessar o Rio Jordão. Tá bom, pessoal? Tá bom? É um desafio aqui. É um desafio de itinerário demográfico bem complicado, tá? Tem algumas diferenças de Moisés, mas assim, é bem complicado. Mas vamos começar aqui no meio da história. Na verdade, no final. Versículo 6. Deus fala, Josué está falando o seguinte, ó, para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a significância das pedras aqui nessa história de Josué. O que significam essas pedras? Então, vocês vão dizer aos nossos filhos, que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras. Repete comigo, 12 pedras. Vamos lá. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés, os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Eu acho muito interessante isso aqui, o povo se apressou, né? Imagina, eles estão ali, as águas cortadas, e o povo tipo, meu Deus, isso aqui vai cair de novo, né? Repetiu a história, mas eu vou continuar. Tendo passado todo o povo, repete comigo, todo o povo. Todo o povo passou, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? É algo milagroso. Bem, agora eu vou dar um resumo do que aconteceu. Josué tem uma ordem de Deus, e ele fala o seguinte, olha, coloca os sacerdotes na beira do rio Jordão, e as águas vão ser cortadas. Um fato muito interessante, quando
quando o Mar Vermelho se abriu, nenhum sacerdote ficou com o pé molhado. Então aí tem um desafio. Porque Deus primeiro abre o Mar Vermelho sem ninguém ficar com o pé molhado. Nesse contexto aqui, o Rio Jordão estava transbordando. A Bíblia fala que o rio estava transbordando, o volume de água era muito maior do que o normal. A época difere, dependendo da época. E aí você imagina, eu trazer para um contexto, esses sacerdotes que estão com a arca, debaixo de uma palavra de Deus, falam o seguinte: cara, põe o pé na beira do Rio Jordão e o Rio Jordão vai cortar. Só que esse botar o pé significa você vai molhar o pé. É quase que molha o pé, dá o primeiro passo, arrisca, e aí você molha o pé, e aí você espera a água cortar e o rio cortar e nada acontece. E aí Josué assim, bem, Deus falou, ou não falou. Aí ele olha para trás, 2 milhões de pessoas, aí ele olha para a esquerda, aí tem aquele grupo de líderes que fala assim: quando Moisés jogou o taco, ó, foi rapidinho, não sei não. Vocês entendem? O que é interessante é que Deus é um vinho novo e Ele não age de forma igual. Para uns, basta uma agressividade contra o mar e o mar vai se abrir, e outros têm que se expor e têm que molhar o pé. Isso é estranho, porque a gente não pode molhar o pé. A gente tem que ter um lugar seco para passar um povo. E essa exposição de molhar o pé é um lugar arriscado, é um lugar é um pouco desconfortável. E isso vai requerer fé para alguns de vocês aqui. O fato é, Deus tem uma palavra para vocês. Ele tem uma ordenança para nós como igreja. É tempo de atravessar um rio Jordão. E às vezes, esse rio está muito volumoso, está com cheio de água. E aí, você tem 2 opções. Ou você acredita no que Deus ordena, ou você acredita no volume da água. E aí, nem que a gente comece a colocar os pés e comece a molhar os pés, e a gente se exponha mais um pouquinho, mas o lance é que isso não pode defraudar e deturpar a fé. Deus deu uma palavra. E às vezes Deus não abre o mar vermelho para a gente, para você, na sua vida, na sua família, em alguns milagres. Mas Ele vai te dar uma fé, dando uma coragem para você mergulhar nesse mar. Não, aqui não foi no caso. O caso aqui foi diferente. Realmente cortou o Rio Jordão e o povo passou. Cara, e é louco demais a gente imaginar isso. Muitas pessoas, é que nem treinador de futebol, política. A gente sabe o que fazer, né? Eu estou tentando pegar o telefone do treinador do meu time de coração, Vasco da Gama. Eu estou tentando falar com ele. Jorginho, tira o Ribamar. O Ribamar já nem existe, mas não está mais lá. Todo mundo tem essa predisposição de dizer o que a gente tem que fazer. Mas nem todo mundo quer ir fazer. Porque é fácil falar, né? É fácil postar. Mas é difícil ouvir a voz de Deus e induzir e influenciar um povo. E eu creio que a gente pode ser uma igreja que não apenas fale o que tem que fazer, mas a gente faça. E a gente se exponha na beira da água e comece a molhar os nossos pés, dizendo: não, a gente tem uma palavra de Deus. E mesmo que esse rio seja volumoso, mesmo que algumas coisas na minha vida não estejam acontecendo, deixa eu dizer, eu estou colocando meus pés nas águas, porque vai acontecer, uma hora vai acontecer. A palavra de Deus, a palavra que Deus deu para você, de promessas, ela é mais poderosa do que qualquer desafio ou qualquer limitação humana. Irmãos, há uma diferença, então, entre esperarmos Deus fazer tudo perfeito e a gente começar a se posicionar. E eu acho que Deus está falando uma coisa para a gente hoje aqui. Existem coisas que não estão acontecendo porque vocês não estão colocando o pé na beira da água. E isso é um ato de fé, sabe? Isso é um ato de exposição, isso é um ato de... é arriscado e às vezes é humilhante. Porque todo mundo vai te chamar de louco, porque como assim? Você vai atravessar aquele lugar que está cheio de água. Mas eu oro para que um nível de fé venha em nossos corações nessa noite. E que a gente não se espante com o volume de águas do Rio Jordão, mas que a gente se apegue naquilo que Deus está falando com a gente. Bem, então, eu amo isso, eu tenho 2 filhas, e eu amo essa ideia de que o que nós estamos construindo em Botafogo, no Rio de Janeiro, é só o começo. Deixa eu te dizer, você acha que a gente está trabalhando para 5 anos, 10 anos? Não, a gente está construindo uma plataforma que os nossos filhos vão contar como a gente construiu essa igreja aqui. Essa ideia do memorial das pedras, sendo um memorial, ela mostra muito que a significância, o simbolismo da pedra, aponta para um legado, para uma história, para um memorial. E deixa eu falar assim, você que tem pai crente, você que tem família cristã, você veio de um berço cristão,
qual é o legado que ele deixou para vocês e quais foram os ensinamentos, quais foram as pedras, os memoriais que esses teus pais, teus avós deixaram. Não desprezem isso, pessoal. Não desprezem isso. Pelo contrário, usem isso para continuar glorificando a Deus. Quantos aqui podem dizer amém por isso? Essas histórias do passado não podem se tornar insignificativas para vocês. Às vezes a gente fala assim, isso é coisa do meu avô, isso é coisa do meu pai, os tempos são outros. Não, o Deus de Abraão foi o Deus de Moisés e também foi o Deus de Josué e também é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar. Então é importante que nós reproduzemos essas histórias e os nossos filhos ouçam as histórias e os feitos do nosso Deus. E aí você acha que isso é um conto de fadas, mas não é. Esse Deus está vivo, então nós estamos construindo um legado. E ai de nós se a gente estiver construindo algo momentâneo. Ai de nós, mas o que eu creio, o que eu vejo, o que eu creio, o que eu acredito, é que os nossos nenéns de hoje vão ser os líderes dessa igreja amanhã. E é muito importante que hoje a gente não viva pra gente, cara. A gente comece a atravessar um rio e a se sujar e a se molhar para que um povo depois tenha acesso fácil. E eles consigam fazer algo melhor e maior, e que o nome de Jesus, em geração após geração, e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, entendam quem é o Deus de Josué, e quem é o Deus desse lugar. Queridos, eu prometo algo para você. Se você vive em prol de você, se você vive em prol apenas do seu próprio umbigo, do seu próprio nome, da sua própria fama, você é uma pessoa que não tem esperança, porque nós estamos construindo algo para a eternidade, nós estamos construindo um legado, e isso é muito importante. Muitos de nós não estamos construindo um legado, porque a gente está travado no passado. Eu queria que vocês analisassem. Até que ponto vocês não estão querendo se expor mais, porque vocês já se cansaram com o passado, ou já se desgastaram, e é aquela coisa, a igreja é a mesma coisa. Muda o slogan, muda o lugar, mas vai ser a mesma coisa, eu não quero me aplicar novamente para isso. Eu quero dizer, nós estamos construindo algo nesse lugar, nós temos uma missão, e se a gente tem uma missão, a gente não vai ficar olhando para trás. E vocês entenderam quando eu falei olhar para trás significa aprender com os nossos pais, mas não ficar travado lá atrás, nostalgia. Amém, pessoal? Isso é bem diferente. Então, a palavra, carta aos Filipenses 3, diz o seguinte: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Isso é Paulo falando. Mas uma coisa eu faço, eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa carta que foi escrita de Paulo aos Filipenses, ele estava estimulando a fé deles, dizendo o seguinte: queridos, não parem, não desanimem, mesmo que vocês tenham motivos, não desanimem, prossigam para o alvo da soberana vocação. Nós estamos numa corrida, e essa corrida às vezes é adversa para nós, e essa é a palavra que eu tenho para vocês. Construam um legado. Construa uma plataforma que os seus filhos vão se alimentar disso, vão lembrar disso. Nem que você não veja o fruto, mas que a nossa próxima geração colha desse fruto. Queridos, ou nós nos movemos em prol da missão, ou nós nos contentamos com as histórias do passado. Eu tenho uma proposta para vocês como igreja. Se vocês sentarem comigo 20 minutos, eu vou fazer uma proposta. Eu tenho uma proposta como igreja local. A gente não acredita na religiosidade, a gente não quer ficar aqui parado todo domingo. A gente quer proclamar Jesus nessa cidade. E assim eu posso afirmar, pelo pouco que eu conheço, a maioria de vocês que estão aqui, porque eu consigo ver, a maioria de vocês aqui já tiveram um histórico com a igreja. E a maioria de vocês experimentaram coisas maravilhosas. E grande parte de vocês se contentaram com as maravilhas do passado. A mensagem de hoje é: o legado está em jogo. Qual vai ser o legado que você vai deixar? Você vai ficar se contentando com o que você experimentou no passado? Ou a gente vai para frente e vai abrir novos rios Jordãos na nossa frente? Quem pode dizer amém? Hoje eu cheguei em casa, fui votar, e quando eu cheguei em casa tinha um grupo de música lá em casa assistindo vídeos da gente quando a gente tinha uma banda. Vocês não sabiam que eu tinha uma banda? DJ, põe a... A gente tinha uma banda de rock, uma parada de jovem, assim. E, cara, era muito legal, porque, tipo assim, era muito legal mesmo. E hoje a gente vê aquilo e a gente fala assim: meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Coisa ruim.
ruim, muito ruim, né? Às vezes a letra da música, no palco, uma postura, umas coisas assim, porque a gente vai amadurecendo. Mas assim, eu estava pensando nisso, quantas vidas foram impactadas, sabe? E às vezes é uma coisa assim, boba, hoje para vocês é bobo, mas valoriza o hoje e até valoriza as coisas que mesmo para vocês às vezes é boba. Eu fiquei na igreja. Não, Deus estava trabalhando com você, Deus tinha sementes ali na sua vida. Então, a palavra que eu reafirmo é o que Deus falou com Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Assim como fui com Moisés, assim será eu estarei com você. Deus está com a gente. Essa é a palavra dele para nós. Eu fico me perguntando, quando a gente voltou para cá, eu não sabia que o desafio de plantar uma igreja seria tão difícil como hoje eu sei. Por quê? Porque são pessoas. Seria mais fácil abrir um McDonald's. Porque o máximo a gente teria um saque ali, o saque receberia reclamações do cliente. É difícil. São pessoas com preferências, opiniões, backgrounds históricos, doutrinas às vezes. Vocês estão aqui? Posso abrir meu coração? E qual é a pegada? A pegada é o seguinte: se a gente entende o resultado da unidade, a gente sacrifica o peso de amar um ao outro, mesmo na pluralidade, mesmo na diferença. Porque o resultado é glorificar o Deus, o Pai que está nos céus. Então, tem sido muito mais difícil do que eu pensei. Mas eu sei que Deus nos ordenou a estar aqui nesse lugar. E aí você tem duas pessoas aqui. A pessoa que analisa e que fala como deveria ser, ou a pessoa que fala assim, cara, vocês não são perfeitos, mas eu quero me dedicar a algo que é mais importante do que eu. E que os meus filhos, os meus netos, os filhos dos meus filhos vão liderar um dia. Se você tentar encontrar justificativas para não entrar na missão, você vai encontrá-las. Bota no Google, tem um monte. Mas se você estiver alinhado com o Senhor, você também vai encontrar motivações para se dedicar a algo que tem o peso da eternidade. Pedras estão sendo construídas nesse lugar. Memoriais que estão dizendo, aqui habita uma igreja. E a cabeça dessa igreja é a pedra angular. Jesus Cristo. Aquele que era, aquele que é. E aquele que há de vir. E Ele está aqui nesse lugar. Você tem como fazer das suas narrativas o impeditivo para não construir a missão. Porque hoje a caverna está cada vez mais gostosa. Sempre foi. Eu convido vocês a rejeitarem o elo gravitacional do egoísmo e se dedicarem com a gente nessa construção. A última vez que meu avô foi um pastor também, liderou uma igreja há muito tempo. A última vez que meu avô me viu, ele faleceu com 84 anos de idade, pastoreou bastante tempo, e meu avô era um cara muito ativo na igreja. E é um cara que teve uma relevância muito grande na história da igreja evangélica, né? Brasileira nos anos 90, anos 2000, muitas pessoas, comunidades evangélicas, né, interdenominacionais começaram ali um movimento nos anos 80, 90, vindo da Argentina, e meu avô foi uma das pessoas assim, que teve um peso muito grande na cidade, até na nação. Muitos pastores saíram de lá, pastor Cláudio Claro, Marcos Gregório, Davi Sácia, pessoas que passaram lá, Kleber Lucas, e irmãos, e muita gente. E o meu avô, ele tinha uma característica, que a gente tinha alguns netos, eles tinham alguns netos médicos, né, que se formaram em medicina, advocacia, mas o grande orgulho dele, embora ele tivesse orgulho de todos os netos, ele tinha uma coisa assim, muito grande pela obra de Deus. E isso foi passado para a gente gente absorveu muito esse carinho, esse zelo pela obra. A última vez que meu avô me viu, ou na verdade eu vi meu avô, eu estava pregando todo de branco, né? Não era de macumba não, nem cabeleireiro, não era barbeiro, porque eu estava todo de branco, pessoal, porque eu estava trabalhando, né, como dentista, então eu saí do meu consultório e fui para uma conferência de jovens, e aí eu conversando com pais, eu tinha mais ou menos 26, 25 anos, e aí eu estava pregando para os pais, e falando para os pais sobre os adolescentes e tal, estava conversando com os pais, e a última vez que meu avô me viu, e eu o vi, que eu me lembro, né, ele estava sentado na frente, ele dormia sempre nas pregações, sempre, só que ele falava que não dormia, ele tinha esse problema de mentira. Ele tinha esse problema, e às vezes também eu era muito sanguíneo, né? Eu mudei, hoje eu sou fleumático.
Mas antes eu ficava assim, vô, a gente tem que fazer isso na igreja, o senhor é muito omisso, o senhor é muito devagar. Aí ele ficava assim, então eu tive essa ideia, aí eu pegava o computador, eu quero mostrar isso para você, olha só esse plano, essa estratégia, a gente vai começar a levantar a juventude. Vô, aí tá... Cara, mas ele roncava, ele ainda roncava, ainda tinha isso, né? Ele ainda roncava, era tipo um de respeito, né, gente? Mas algumas pessoas aqui conheceram meu avô, né? Gente boa pra caraca. E aí eu falei, pô, você não tá ouvindo? Aí ele, meu caro, não, sempre. Eu estou sempre ouvindo, mesmo com os olhos fechados. Eu mesmo com olhos fechados, com remela no olho, com baba na cara. Tô brincando, né? Aí, no dia que ele estava encurvado assim, ele falava que ouvia tudo, aí ele levantou, com o olhinho vermelho de tanto dormir na pregação, aí ele fez assim, ó. Foi a última vez ele fez assim, isso aí, é isso aí. E aí, a ideia é que eu vou honrar o que meu avô construiu, e os meus pais construíram, e eu quero que os meus filhos também honrem e continuem esse legado, e Cristo. E Cristo? Será que Ele não é digno? Talvez você não tinha um pai, um avô, não tem, que construiu algo, mas e Cristo? Construiu um legado e começou um legado. E está pedindo a cada um de nós que continuássemos a esse legado, a escrever a história da igreja, porque o livro de Atos, meu irmão, é o único livro, o livro da Bíblia que ainda está sendo escrito por nós. Nós temos a opção de sermos como aquele que foi apedrejado, o primeiro mártir da história, chamado Estevão. Não importa quem nós seríamos na história, mas precisamos fazer parte dessa construção. Então, no leito de morte, o meu avô, ele falou assim para o meu pai, né? Estava tendo uma conferência e meu pai falou assim, meu pai falou com o meu avô, pai, tá tudo certo? Você está querendo falar alguma coisa, você está precisando de alguma coisa? Porque a enfermeira falou assim, olha, ele está partindo, então vocês podem ali se despedir. E foi aí a galera começou a chorar, né? Eu também estava trabalhando, estava na barra, assim, eu me lembro disso. E aí o meu pai perguntou ao meu avô, e aí pai, tem alguma coisa? Aí ele fez assim, ele fazia muito assim, né? Ele falava assim, é isso aí meu caro, continua. E ele falou assim, vai dar tudo certo. Ele falava tudo isso, cara, o prédio está caindo, as coisas estão quebrando. Ele olhava para você e falava assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. No dia de hoje, num dia marcante para a nossa nação, eu posso dizer para vocês, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Por quê? Porque não depende de nós, depende do nosso Deus, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué que abriu o rio Jordão. Ele pode abrir, qualquer que seja, o rio que esteja travado na sua vida também, irmão. É esse legado que eu creio, é um legado que está baseado em fé. E se você colocar o seu ceticismo e as suas dúvidas e crises existenciais, você não entra no rio. Mas a ideia não é que o rio se abra, mas o que eu creio é que às vezes a gente tem que entrar nele. E aí Deus depende, não é que Deus dependa, mas Ele quer ver esse ato de fé, esse ato de risco. Vamos nos molhar, mas vamos nos molhar por algo eterno, porque a sociedade globalizada de hoje fala o seguinte, que fanatismo vocês são? Vocês se doam a essa coisa, essa Bíblia antiga, vocês dão dinheiro, vocês dão tempo, vocês gastam o domingo 1h30 da vida de vocês num templo adorando um Deus que eu não vejo. Disse o jovem revolucionário que está se doando por um clube de futebol, ou ocupando o vazio da sua alma com pornografia, prostituição, drogas, seja lá o que for. Vocês estão aqui? Então, se dedicar a algo, eu me dedico a algo que pelo menos eu creio que tem eternidade. E é isso a minha proposta para hoje. Honrar os heróis do passado é continuar o legado que eles iniciaram, alargando as tendas e se tornando heróis para os nossos filhos. Queridos, a gente está finalizando, as pedras falam. As pedras falam muita coisa. As pedras, naquele lugar, eram um memorial de que o Deus de Moisés também era o Deus de Josué. E Ele abre qualquer rio, que mesmo que seja impeditivo para a nossa vida. O legal é saber que esse Deus ainda existe, Ele é real, e Ele ainda está fazendo coisas maravilhosas. A pergunta para vocês qual é o legado que a gente está construindo? Qual é o legado que a gente está construindo corporativamente como igreja? Qual é o legado que vocês estão construindo individualmente? Não procrastinem e não achem impeditivos para paralisar vocês. Vamos trabalhar uma obra que vai glorificar e apontar memorial de que o Deus dos nossos pais, ou o Deus de Josué, também é o nosso Deus.
Isso é importante. Eu admiro muitas pessoas que aplaudem prédios antes de serem levantados. Eu acho que a ideia da Raise hoje é isso. É convidar pessoas que aplaudem o que a gente não vê. Porque a gente ainda não é uma igreja fixa. E eu admiro muito a fé de irmãos que estão conectando com a gente, falando assim, cara, eu aplaudo a fé de vocês, ou eu aplaudo o que Deus está fazendo com vocês, mesmo que a gente não consiga ver. Porque é muito mole, muito fácil você aplaudir histórias de sucesso que já estão concretizadas há séculos, décadas e anos, né? O nosso convite é, vamos construir um legado, mesmo que ele ainda não seja tão palpável, nem não seja tão tangível. Quem pode dizer amém por isso? E é desafiador, mas eu creio. A gente estava ontem conversando com amigos, um casal de amigos, e aí eu estava ouvindo a Sabrina falar quando a gente foi para Portugal, eu comecei a falar, caramba, olha a nossa história. Eu estava pensando um pouco sobre isso. Toda a nossa vida, eu vou passar para você uma time-lapse da minha vida com a Sabrina, assim, muito, muito interessante, eu não tinha parado para pensar nisso. Ela sempre foi o prumo das nossas decisões de mudança, de vida, de profissão, elas sempre foram em prol da missão da igreja. Tá? Eu não estou dizendo que isso tem que ser com vocês, isso é uma coisa pessoal nossa aqui, tudo bem? Tudo bem? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente namorava, eu pedi a Sabrina em casamento por telefone. Eu fazia faculdade no Brasil e vendia carro em Portugal. Nas férias eu ia para Portugal, meu pai tinha uma igreja lá. E meu pai estava muito desanimado com a igreja estava fechando. E aí, sempre que eu percebi também, era sempre lapsos, assim, ó, pau. Era coisa assim, cara, vamos fazer uma coisa. Porque se eu começo a analisar muito, eu vou para trás. Ei, vocês estão aqui? Fé, às vezes, é loucura, pessoal. O máximo, eu te prometo uma coisa, que se for errado, mas que o seu coração for genuíno em agradar a Deus, Deus vai te honrar. Mesmo que seja errado, assim, se você quer agradar a Deus, Deus vai cuidar de você, não se preocupa. Mas às vezes é melhor a gente errar sendo agressivo do que sendo passivo. E sempre falando o que as pessoas deveriam fazer quando a gente não faz. E aí Sabrina, tudo bem? Tudo, amor, e aí, como é que tá? Então, quer casar comigo? Foi tipo assim, foi bem não era muito romântico, né? Era muito sem noção também. Pouquinho sem noção. Cara, vamos casar? Que eu estou pensando assim, tipo, como se a gente, vamos comer no Burger King hoje? Como se fosse uma coisa assim, né? Amor, vamos casar? Por quê? Porque a igreja aqui está muito mal, meu pai está muito desanimado, e eu senti de Deus de ficar ajudando aqui. Eu vou trancar minha faculdade no Brasil, vou pedir transferência para a Universidade Fernando Pessoa, no Porto, e eu já dei entrada. Se eles aceitarem, eu vou morar em Portugal e vou continuar vendendo carro aqui. Eu vendia carro na rua. Comprava no leilão e ficava vendendo carro na rua. E assim foi. Acho que foram 8 meses depois, né? 6 meses depois, o meu avô, o tal avô que eu falei, o meu avô foi lá na Sabrina, eu fiz uma declaração para ele me representar, e ele noivou com a Sabrina no meu lugar. E no casamento civil, ela casou com a minha avó, uma família moderna, uma coisa assim, muito... né? A minha avó, aí tá lá, meu avô, Sabrina, eu... E a minha Sabrina, 18 anos, assim, né? Tá bom, tio. Aquela coisa assim, meu avô, quer dizer, amor, não sabia, né? Aí ela casou, aí depois a minha avó, né? Minha avó que tá sempre rindo também, ela tá tudo com problema, tá assim, ui, querida, já contei a minha história. Minha avó tinha uma raiva de uma pessoa e falava mal pra mim, né? E assim, essa pessoa, ela é uma pessoa ingrata mesmo, né? E eu tava aqui, só que ela falava pra parede. Ela fazia bordado assim, mas é uma pessoa falsa. Aí eu, vó, tipo estranho, creepy, né? Aí ela, então, mas essa pessoa, se eu vejo ela, eu vou falar a verdade na cara dela. Aí eu, tá bom, vó. Aí a pessoa ligou 10 minutos depois. Aí minha avó atendeu o telefone assim. Alô? Ela fala assim, ela tem Aí a pessoa, oi, querida, sou eu. Era a fulana. A minha avó respondeu exatamente assim, e eu tô falando aqui, sem exagero. Oi, querida! Amada! Tudo bom? Era assim, era um nível de coisa assim. E a minha avó casou com... Minha avó é linda, parece aquela cozinheira, né, da Mafalda, né? Vamos voltar aqui a palavra, irmãos. Aí a Sabrina então casou com a minha avó, mas todas as nossas decisões foram muito assim, cara. E a gente realmente casou em 6 meses. Eu vim para o Brasil, casei, isso sim, casei, ele é legal. A gente foi, e 20 dias depois a gente já foi para Portugal, a gente construiu uma casinha lá, bem pequenininha, nossa casa,
de brincadeira, era um desse palco aqui. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. A gente ajudou, começou um movimento de unidade de igreja no Portugal. Depois a gente voltou para o Brasil e em várias decisões da minha vida, na faculdade, abandonar, depois voltar ir para os Estados Unidos estudar. A gente volta para o Brasil, podendo ter ficado lá. Era sempre em prol do reino. A gente abriu uma casa de oração na Vila Mimosa, na zona de prostituição do Rio de Janeiro. E a gente começou aquele lugar porque a gente queria fazer a vontade de Deus. O que eu quero dizer, Samuel, você é um exemplo de perfeição. Não é isso. Que muitas coisas eu fazia que era mesmo por um temperamento meu. O meu ponto aqui eu errei muito por agressividade. Mas hoje eu prefiro errar muito por agressividade do que ser passivo e ficar calculando as rotas. Então, em nome do Senhor Jesus, se vocês entendem o que Ele fez por vocês na cruz, não desonrem o seu legado, continuem a obra que Ele iniciou na cruz do Calvário. O Senhor tem sido conosco e o Senhor vai honrar a nossa fé. A mensagem é revelada nas pedras memoriais. As pedras representavam os lugares onde o povo de Deus permaneceu firme. Permaneceu firme. Repete comigo, firme. É interessante que no meio do Rio Jordão, os caras ficaram com os pés firmes. E às vezes, esse é um lugar que a gente não gosta de estar. Ficar firme em situações que as pessoas ao seu redor não estão ficando firmes. E aí você fica por elas. Tanto é que Josué, quando pega as 12 pedras, ele bota onde os sacerdotes ficaram firmes. Ou seja, firmeza fala de consistência, fala de lealdade, fala de perseverança, fala também de paciência. Diz assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu também sei que Ele é poderoso, então na minha firmeza o povo vai passando. O povo vai passando na minha firmeza, porque eles estavam carregando o quê? A arca, que representa o quê? A presença de Deus. Então alguns aqui foram chamados para ter essa paciência, essa firmeza, estabelecer os pés. No luto, nós estamos firmes. Na dor, nós estamos firmes. Na dúvida, nós estamos firmes. No pecado alheio, nós estamos firmes, porque estamos debaixo de uma palavra divina. E nessa firmeza, um memorial vai ser construído. Queridos, eu quero finalizar essa noite, que é uma noite muito especial de ceia. E de novo, eu não consigo nem fechar isso aqui. Vamos lá, assistente. Eu queria chamar o pessoal da música, eu queria ministrar uma canção para a gente orar. E eu creio que a presença de Deus está nesse lugar. E eu quero finalizar com essa oração, na verdade com essa descrição. Lucas, a gente finaliza a série das pedras dizendo o seguinte: Jesus, ele morreu e foi enterrado, o corpo dele foi enterrado, e botaram uma pedra no túmulo. E Lucas capítulo 24 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Bem, eu vou só ler isso. Vocês já sabem o resto da história. Jesus, que a gente está falando e cantando aqui, ele ressuscitou e venceu a morte para que a gente tenha vida eterna. Como a gente vai responder esse legado que Cristo começou na obra da cruz? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O Deus que usa pedras para lembrar quão poderoso Ele é, também remove pedras para fazer viver tudo que as pessoas dizem que está morto. Eu não sei o que está morto na sua vida, ou que você acreditou que está morto. Se é o seu casamento, se é a sua vida ministerial. Cara, eu não sei. Eu sei o seguinte, que Deus remove pedras para realçar a vida, que é muito mais poderosa do que a morte pode tentar parar. Eu queria que a gente cantasse essa canção. A gente vai pedir aos voluntários também para distribuir os elementos da ceia. E o momento da ceia é um momento muito significativo, porque a Bíblia orientou a gente a fazer isso em memória de Cristo, da sua morte e da sua vida por nós. Então que a gente tenha um momento de análise, que a gente tenha um momento de análise interna. Será que a gente está construindo um legado? Race Church, vocês estão aqui, entendem? Será que a gente está construindo um legado que vai ser um memorial, que vai honrar o nome de Deus? Que a gente faça isso. Que a gente não tenha medo dos rios, que a gente não tenha medo dos mares, mas que a gente ande de acordo com a palavra do nosso Deus, que removeu pedras e ressuscitou o seu Filho Jesus. O que tiver morto, e pode ser a sua fé. Eu quero orar nessa noite uma oração audaciosa.
Eu quero orar pela vida de Cristo em cada coração nessa noite. Amém?